O que é amarração amorosa? É encanto? É feitiço ou é macumba mesmo? Existe uma amarração amorosa mais forte que a outra? A amarração amorosa pode ser definitiva? A amarração amorosa funciona mesmo? Se funciona, quanto tempo demora para que uma amarração amorosa faça efeito? Quais os efeitos de uma amarração amorosa na pessoa amada? Será que tem efeitos na pessoa que faz a amarração também? Como saber se fizer uma amarração amorosa para você? E mais, como desfazer uma amarração amorosa? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou revelar tudo o que você precisa saber em detalhes sobre a amarração amorosa. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD. E para você não perder nenhum desses vídeos e ficar bem atualizado, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e marque todas. Se você já acompanha o canal há algum tempo e quer ter acesso a um conteúdo e vantagens exclusivas, se torne membro do canal. Assim que terminar este vídeo, clique no botão Seja Membro e confira as vantagens que eu preparei para você. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Lá também tem os links para o e-book de banho de ervas e orixás e muito mais. Confere lá depois. Assista este vídeo até o final, que como bônus vou ensinar uma maneira muito eficiente para se proteger de uma possível amarração amorosa. Axé? Bora pro vídeo? Para que esse assunto fique bem completo e você possa entender de uma vez por todas tudo sobre manipulação de energias para o amor, é importante saber diferenciar um encanto amoroso, um feitiço amoroso e, finalmente, uma amarração amorosa. Encanto amoroso ou encantamento amoroso é todo ritual realizado com o propósito de atrair alguém, trazer uma pessoa para perto. Geralmente é feito para a suposta pessoa amada. São pequenos rituais, bem simples, e muitos deles podem ser associados às crendices populares, aquelas das pessoas mais antigas. Esses encantamentos também são conhecidos por adoçamento amoroso. Podemos citar como exemplos aquelas simpatias e rezas milagrosas das nossas amadas avós. Essas simpatias não são capazes de amarrar ou prejudicar ninguém e só funcionam como um gatilho para aproximar uma pessoa que já iria se aproximar sem interferência de nenhum ritual. Na realidade, só acelera o processo. Seus poderes de atuação estão na intenção da pessoa que realiza o ritual de encantamento, com uma força bem limitada, e não são capazes de influenciar no livre-arbítrio da pessoa amada. Não acarreta mal para nenhuma das pessoas. Já o feitiço amoroso já tem uma definição bem diferente. É todo tipo de magia e manipulação de energia para que, de alguma forma, desperte o amor ou a paixão entre pessoas, sem que haja uma conquista, uma busca por um sentimento real e espontâneo de amor. Na verdade, o feitiço amoroso
cria um falso amor, uma sensação de afeto e amor na pessoa que foi enfeitiçada. Levando em consideração as definições de encanto amoroso e feitiço amoroso, podemos afirmar que a amarração amorosa é um tipo de feitiço amoroso, e o mais forte e mais perigoso também. Existem outros feitiços utilizados para as relações de casais, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. E a macumba? A amarração amorosa é uma macumba? Chega a ser até engraçado como algumas pessoas ainda se submetem a falar determinadas coisas sem saber o real sentido da palavra. Infelizmente, algumas pessoas usam o termo macumba de forma pejorativa para diminuir ou associar rituais de maldade para a Umbanda e as outras religiões de origem afro. Mas isso não vai acontecer com você, que é seguidor da Umbanda que eu amo, porque tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é macumba. E se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Mas já adianto que a amarração amorosa não é macumba. E macumba também não está ligada a nenhum tipo de maldade. Vamos em frente. A amarração amorosa existe sim. É possível realizar um feitiço para amarrar uma pessoa a outra pessoa, deixar ela presa aos seus pés. Existem amarrações de vários tipos, desde as mais fracas às mais fortes. E quanto mais forte, mais perigosa ela é em vários sentidos. Então existe e funciona, mas pode falhar também. Parece um pouco confuso, mas entenda uma coisa. Se a pessoa que está sendo alvo de uma amarração amorosa, poderosíssima, for uma pessoa muito espiritualizada, que mantém uma conexão muito forte com o sagrado, independente da religião. Se dentro das suas crenças a pessoa pratica uma limpeza energética e mantém um equilíbrio espiritual, dificilmente essa pessoa será amarrada. A pessoa pode até balançar, ter algumas dúvidas, mas a amarração não terá força suficiente a ponto de virar a cabeça do amado ou da amada. Como eu falei anteriormente, existem vários tipos de amarrações, umas mais fortes e outras mais fracas. O que determina a força de uma amarração amorosa são os elementos utilizados no ritual e a capacidade de quem está realizando o feitiço, que está manipulando as forças negativas para o sucesso do trabalho. Quando se utilizam de sangue animal, fios de cabelo e pedaços de unha da pessoa que será amarrada, essa amarração pode ser considerada mais forte. Já aquelas que utilizam fotos e roupas são mais fracas. Não vou ensinar, nem tampouco me aprofundar na revelação de alguns detalhes que a espiritualidade me revela, pelo fato de não compartilhar com essa prática. Na Umbanda séria e verdadeira, não realizamos nenhum tipo de amarração amorosa, muito menos qualquer tipo de trabalho que possa interferir no livre-arbítrio das pessoas. Muito pelo contrário, as entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda desfazem amarrações. Se alguém que pratica ritual de amarração disser que é da Umbanda, é mentira. Ele está usando o nome sagrado da Umbanda para fazer o mal. A Umbanda é só amor e caridade. Mesmo a amarração amorosa dando certo, uma coisa que posso lhe afirmar com certeza é que não existe nenhuma amarração definitiva. Um trabalho que seja feito e a pessoa vai viver aos seus pés até os últimos dias de sua vida. Isso não existe. Se te prometeram isso, não acredite, é mentira. Geralmente as pessoas que realizam esses trabalhos de amarração cobram um valor bem significativo
e quando dão certo na sua totalidade, acabam durando apenas um período, que pode ser de 1 ano a 7 anos no máximo. E depois disso, perde a força e precisam ser renovados. E se a amarração já é cara financeiramente e muito perigosa espiritualmente, imagine a renovação desse feitiço. Uma grande dúvida sobre a amarração amorosa é quanto ao tempo que demora para que uma amarração comece a fazer os seus primeiros efeitos. O efeito geralmente não é imediato e cada caso é um caso diferente. Os primeiros sinais podem aparecer com 1 mês até o 6º mês e se não houver resultado até o final do 6º mês, pode ter certeza que você jogou o seu dinheiro no lixo. Isso mesmo, não vai funcionar mais. Isso sem falar na carga negativa que a pessoa que pediu para fazer essa amarração vai carregar. No caso do feitiço dar certo, os efeitos de uma amarração amorosa na pessoa amada são confusão mental, um grande conflito de pensamentos. Em alguns momentos, sente uma vontade enorme e incontrolável de ir ao encontro da pessoa e chega a acreditar que existe um sentimento muito grande por ela. Mas em outros momentos, tem a falsa certeza da existência de um sentimento de afeto. Fica com a pessoa, mas em alguns momentos se questiona por ter tomado essa decisão. Ou seja, por mais que a amarração dê certo e a pessoa amada fique ao lado da pessoa que fez, nunca será uma relação plena, uma relação feliz. A pessoa fica porque está sob a ação e influência de um trabalho que retirou sua verdadeira vontade, que era de não ficar com aquela pessoa. E esse conflito vai sempre existir. Brigas e discussões serão constantes nessa relação. No meu ponto de vista, não vejo vantagem em ter ao seu lado uma pessoa que só está ali porque foi feita uma amarração amorosa para ela. Além de ser uma relação doente, não tem futuro algum. A qualquer momento, essa amarração pode perder sua força ou ser desfeita, e o sentimento que vai surgir na pessoa que foi amarrada será, na maioria das vezes, o ódio. Já os efeitos na pessoa que mandou fazer a amarração amorosa, essa pessoa também sofre alguns efeitos. E no meu ponto de vista, é um preço muito alto que se paga. E eu não estou falando só do dinheiro, e sim do karma que está atraindo com essa atitude. Primeiro que para realizar a amarração amorosa, por mais que ela esteja pagando para alguém fazer, indiretamente essa pessoa está mexendo e se relacionando com espíritos de baixíssima evolução, com energias pesadíssimas e, na maioria das vezes, sem proteção, nem conhecimento espiritual algum. Esses espíritos que são utilizados para amarrar alguém são capazes de fazer qualquer coisa. Se relacionar com esses espíritos traz diversos males, como possíveis depressões, síndrome do pânico, dependência afetiva, insônia, sensação de incapacidade e muitas outras coisas. Isso sem falar na dívida espiritual, que acaba se contraindo, pois está retirando da suposta pessoa amada um direito que foi dado pelo Pai Maior, que é o livre-arbítrio. Com certeza, a pessoa que pede a realização e a pessoa que faz efetivamente o ritual de amarração amorosa vão pagar por todos os seus atos. O meu conselho é o seguinte: se você tem um amor muito grande por uma pessoa, a ponto de chegar a pensar em realizar uma amarração para ela, em nome desse amor, não faça isso. Se realmente for vontade de Olorum, sua união, isso irá acontecer naturalmente. Se não for, em nome desse amor,
deixe essa pessoa em paz, deixe-a ir. Agora vamos entrar no outro lado da moeda. Para saber se você foi vítima de uma amarração, basta ficar atento a alguns sinais. Se você não tem certeza do seu sentimento pela outra pessoa, vive se questionando o que faz ali, estão juntos, mas nem sabe o que de fato os mantém unidos, em alguns momentos quer dar um basta nessa relação, mas acaba nunca conseguindo, se sente dependente e mais, não é feliz, mas continua nessa relação. É bom procurar um terreiro de Umbanda. Você pode estar sendo vítima de uma amarração amorosa e esse trabalho tem que ser quebrado para que você tenha paz. Tendo a certeza de que fizeram uma amarração para você, e essa certeza é possível alcançar com uma consulta com uma entidade espiritual, conforme o tipo de amarração que foi feita, a entidade irá lhe orientar o que deve ser feito para desfazer essa amarração e te libertar, devolvendo a paz para a sua vida, possibilitando que um amor verdadeiro aconteça naturalmente na sua vida, com as bênçãos de Olorum e de todos os orixás. Agora, para você que ficou até aqui neste vídeo, o bônus que eu lhe prometi. Para se proteger contra feitiços e todos os tipos de amarrações amorosas, é bem simples. Esteja sempre praticando a sua espiritualidade. Fortaleça sua conexão e relacionamento com o sagrado, independente da sua religião. Procure estar em equilíbrio energético. Realizar uma firmeza para seu anjo da guarda e para sua esquerda, especialmente para sua pombagira, que é responsável pelas relações afetivas na sua vida. Isso garantirá uma grande proteção contra amarrações e muitas outras energias negativas. E por último, e não menos importante, avalie a escolha muito bem das pessoas que vai se relacionar em todos os campos, seja nas relações de negócios, de amizade e principalmente nas relações afetivas de amor. Espero sinceramente que este vídeo tenha de alguma forma lhe ajudado. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou deste vídeo, ou algum relato sobre amarração amorosa. Eu quero muito saber. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!